Pronto, olha, já estamos gravando. Essa é a aula da semana 14 do curso de Cálculo 1, né? É praticamente a antepenúltima semana do curso. E hoje nós vamos ver essa técnica de integração conhecida como integração por partes. Nós vimos na aula passada a técnica de substituição de variável, que é baseada na regra da cadeia de derivação, né? A integração é o processo contrário da derivação, então todas as regras da derivação interferem de maneira bem definitiva no cálculo da integral. Hoje, essa integração por partes ela é baseada na técnica de derivada de um produto. A gente vai ver que é bem simples, mas resolve bastante coisa, é um negócio interessante. Então, o texto começa motivando pelo seguinte: aqui está uma integral que, em princípio, a gente não sabe calcular ainda. Essa é uma integral indefinida, né? X elevado a x, a gente não tem ainda ideia de como calcular essa integral. Separadamente, né, para o x, a gente tem x ao quadrado sobre 2. E o elevado a x também, a primitiva, uma primitiva é ela própria, né? Está aqui o elevado a x. Então, separadamente, você sabe calcular essas coisas. Mas aqui não dá para fazer a conta. E, por exemplo, não é o caso da gente conseguir usar substituição aqui. Aí o texto mostra o seguinte: olha, vamos tentar a substituição de variável 1 igual a e elevado a x. Né? Então, o du é, né, elevado a x dx, e se você isola o x daqui, o x é o ln de u. Então aqui fica, olha, x vezes, aqui está o du, né, e elevado a x vezes dx. Né? Então fica x vezes du, o x é o ln, cai aqui na integral do ln. A fórmula está certa, essa fórmula é uma mudança de variável, está direitinho, mas calcular a integral do ln é tão complicado quanto calcular essa outra daqui. Então, a substituição não funciona. Então, qual é a ideia da gente usar? É a gente usar a regra do produto. Né? Como é que você calcula a derivada de um produto? Você calcula a derivada de um produto fazendo, né, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Essa é a regra do produto. E essa regra você pode integrar. Né? Se você integrar a derivada da própria função aqui. Né? E aqui fica essa integral e essa outra integral. Né? Aí você passa uma dessas integrais para o outro lado e vai cair nisso daqui. Olha, né? A integral de f vezes uma derivada, né? É o f vezes g, que é a integral dessa daqui, olha, né? Menos a outra integral, que é essa daqui. Então, o que eu fiz? Eu calculei a integral dessa igualdade. É super simples, né? A igualdade é a igualdade da derivada do produto. Então, calcula a integral e passa essa integral para o outro lado. Aí você fica com essa integral aqui, igual a essa integral, que é essa de cá, menos essa outra que você passou para lá. O que tem de novidade nessa igualdade? A igualdade aqui é o seguinte: aqui eu tenho f vezes uma derivada. E do lado de cá eu tenho a derivada do f vezes a g. É como se a derivada passasse de uma para outra, né? A menos de você somar isso daqui e subtrair esse outro. Né? Por exemplo, voltando aqui no x elevado a x, por que isso daqui é interessante? A gente vai fazer logo adiante, mas trocar essas derivadas é boa pelo seguinte: olha só. Aqui eu tenho x elevado a x. Vamos supor que a f seja com x e que a g' seja essa daqui. Então a f é o x, o g' é esse daqui. O g é fácil, é uma primitiva dessa, é o próprio elevado a x. Né? Okay? Mas quando eu derivar o f, olha só, o f é o x. Quando eu derivar o x, né, dá 1. Uau! E aqui fica o e elevado a x.
Uau, então faz a diferença, né? Aqui eu tinha multiplicando x, aqui eu tenho, quando eu derivar, fica 1. Então essa fórmula é uma fórmula bem interessante, essa chamada fórmula de integração por partes, porque você está fazendo, você no fundo não calculou a integral toda, né? Você calculou parte dela, né? Dessa de cá. E é chamada então fórmula de integração por partes. É uma fórmula muito útil e a gente vai ilustrar como é que ela funciona daqui para frente, né? Mas uma coisa é muito legal, ela vem de uma coisa super simples, de você integrar a regra de derivação do produto. Pronto, essa é que é a brincadeira boa aí. Uma outra observação que a gente vai usar mais adiante é o seguinte, aqui nós estamos falando da integração indefinida, da integração indefinida. Como é que ficaria a integral definida? A integral definida é o seguinte, você vai calcular a integral definida dessa função no intervalo AB, por exemplo. Então, quando eu calcular essa integral, vai ficar uma primitiva dela, que é essa daqui, avaliada nos extremos. Vamos escrever isso daqui, porque isso aí a gente vai precisar fazer daqui a pouquinho. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar essa daqui, né, avaliada nos extremos, que é aquela brincadeira de você, né, fazer o... Aí vai ficar lá em cima o B, né, e aqui embaixo o A. Então vai ficar assim, né, na integral definida, que é essa integral aqui definida. Vai ficar a primitiva, que é ela própria, vai ficar no ponto B menos no ponto A. Então vai ficar f de B menos g de B menos f de A vezes g de A. E as outras integrais aqui continuam sendo integrais definidas, né? A gente calculou a integral definida dessa daqui, né? Calculou essa integral definida, e do lado de cá também fica a integral definida, né? Que dessas duas coisas aí. Não está muito bom, as coisas, os extremos de integração não estão muito, né, muito simples, fáceis de ser colocado, mas deu para perceber, né? Então, na integral indefinida, fica integral indefinida. Na integral definida, aparece aqui, né, de A até B e aqui de A até B. Então, a gente vai precisar dessa logo adiante daí. Então, vamos ver como é que funciona essa técnica, né, essa fórmula de integração, em alguns casos bem importantes aí. Por exemplo, vamos voltar lá e calcular essa integral, né? Como a gente já tinha adiantado, eu vou chamar de f de x igual a x. Né? E a g' igual a exponencial. Então, o que é isso daqui? O que é x elevado a x? É o f vezes o g'. Pela fórmula, fica f vezes g menos f' vezes g. Então, olha, a f é x, né? Então fica x vezes g menos 1 vezes o próprio g. Uau! Então, né, ficou simples de ser feito. Por quê? Porque agora essa integral do lado de cá é bem mais fácil do que aquela integral original. Né? Por quê? O que está precisando para terminar o cálculo? Calcular quem é a g. Ora, se a derivada é essa, a primitiva dela é o elevado a x a menos de constante. A menos de constante. Então, vamos colocar isso daí. Coloca aí a menos de constante. Então, voltando aqui na fórmula, né? Vou voltar daqui direto para cá. Ó. Fica x vezes a g menos, né, a integral da g vezes dx. A g vezes dx. Mas olha só. Aqui vai acontecer uma coisa gozada. Qual é a integral do elevado a x mais isso? Fica a soma das integrais. Né? O K1 sai da integral e fica a integral do dx, ou de 1 vezes o dx. A integral de 1 vezes o dx, aqui é o próprio x, né? E isso daqui cancela com aqui, ó. Aqui tem o x vezes o K1.
Então, quando eu integrar isso daqui, vai ficar x vezes o K1, que cancela. E vai ficar só e elevado a x, que é o que ficou aqui, né? Menos essa outra integral, que é esse produto. Uau! E isso vai acontecer sempre que eu tiver primitivas acima menos de constante. Então, qual é a moral da história? Em vez de considerar todas as primitivas aqui, eu considero uma só, porque as outras diferem dessa por constante, e as constantes vão se cancelar sempre. Então, basta pegar uma delas. A mais fácil é o próprio e elevado a x. Aí eu calculo essa integral. Calculo essa integral daqui. Né? Aí fica o próprio e elevado a x. Então, essa integral, sim. Agora, veja, eu quero todas as primitivas dessa daqui. Todas as primitivas vão ser essa, a menos de uma constante de integração. Aí, então, ficou lá, né? O x é elevado a x, menos o próprio e elevado a x, está aqui, mais a constante de integração. Tá bom? Então, aí ficou o final. Né? O cheque, né, como é que se diz? O teste São Tomé é aquele, bom, eu calculei a integral, fiz os processos, tá certo? É fácil, é só derivar isso aqui para ver o que dá isso daqui. Né? Vamos tentar derivar isso daqui para ver se a gente tem essa expressão. Eu vou tentar escrever aqui bem simples, vamos ver se funciona essa brincadeira aqui. Ó. Eu vou derivar primeiro o x menos 1 e multiplicar por isso. A derivada de x menos 1 é o próprio x, né? Vezes e, então vai ficar e elevado a x, daqui a pouquinho vai aparecer aí para vocês. Né? Vai ficar a derivada desse vezes esse, mais a derivada do e elevado a x vezes isso daqui. Né? Okay? Então vai ficar mais, vamos fazer assim, né? X menos 1 vezes a derivada do e elevado a x. Pronto, agora acho que já dá para vocês verem aí. Eu estou derivando isso daqui. Ó. Então vai ficar a derivada de x menos 1, que é o próprio, a derivada do x, que é 1 vezes essa, está aqui. Mais, agora a derivada do e elevado a x, que é ele próprio, que multiplica x menos 1. Uau, olha lá, né? O e elevado a x cancela dos dois lados, e a derivada, x é elevado a x. Então ficou bom, ficou tranquilo aí a brincadeira, né? Então está funcionando essa regra funcionou. Então tá aí, a primitiva é essa daqui, a primitiva tem que levar, a primitiva genérica tem que levar em conta essa constante, e eu acho que está tudo certinho agora, tá bom? Então ótimo, essa técnica funciona direitinho. Aí tem aquela explicação agora, de que quando eu pego uma primitiva da G, né? Eu pego uma primitiva menos de uma constante. Sempre vai cancelar. Aqui não tem problema nenhum. Você pode ficar sempre aqui sem ser a constante mesmo. Não tem problema nenhum. Né? Ok. Agora vamos ver. A gente vai implementar essa fórmula aqui. Ó, né? F vezes G' é F vezes G menos F'G. De um jeito que é fácil da gente lembrar. É chamado uma regra mnemônica, né? Uma regra que facilita a gente a usar as coisas. Eu vou chamar de U igual a F e de V igual a X. Eu estou omitindo a variável X, tal, porque eu estou supondo que elas todas sejam, né, de variação assim. Ok. Então, quando eu derivar o U, a derivada do U com respeito a X é o F'G. E vamos usar um abuso de notação aqui, né? Eu vou passar o dx multiplicando. Isso, rigorosamente falando, não é muito matemático, não, né? Tem que justificar isso de um jeito melhor. Mas tem como justificar. Então, é como se eu pudesse passar o dx multiplicando, e aí o du fica F'G de x dx. Aqui é importante a gente enfatizar isso daqui, né? Se eu chamo de U igual a f de x, a derivada do U é o F'G de x dx. Né?
Da mesma maneira, aqui vai ficar o dv. Né? Eu chamei o v como sendo igual ao g, o dv fica assim. Então vamos olhar agora como é que ficou essa história aqui em cima. Okay? Olha só. Aqui em cima o g' de x dx é o dv. E aqui é o u. Então isso aqui é o dv. Ó, fica mais fácil a gente entender assim. Né? Então está aqui a expressão. U dv. O que é isso? U vezes v, né, que é f vezes a g, menos a integral, agora do contrário. Né? O que vai aparecer daqui? Vai aparecer o v e o f' vezes dx. F' vezes dx é o du. Então vem para cá, ficou o du. Então essa fórmula é mais fácil da gente lembrar, por assim dizer. Né? A integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du. Olha lá, trocou as derivadas. Né? O que era dv aqui passou a ser du aqui. E o que era u aqui passou a ser du do lado de cá. Tá bom? Então essa é a ideia da gente fazer essa brincadeira daí. Tudo bem? Então eu acho que ficou bom. Vamos ver mais alguns exemplos. Né? Esse exemplo que a gente vai fazer agora é muito parecido com o outro. O outro era x elevado a x. Agora vai ser x cosseno x. E a gente vai ver que a técnica é a mesma, né? Vai fazer direitinho. Né? Então aqui, olha, eu vou chamar de, para aplicar a integração por partes, eu vou chamar de u igual a x. Por quê? Porque depois isso aqui vai derivar e vai simplificar as coisas. Tá bom? Ok. E chamar de dv igual ao outro, o cosseno de x dx. Então isso aqui está naquela fórmula, ó, u dv. Tá bom? Ok. Aí para aplicar a fórmula eu preciso calcular quem é o du e quem é o v. Então o du você deriva. Bom, derivou. A derivada do du é o próprio dx, porque é a derivada dessa. E quem é o v? O v é a primitiva dessa. Tá vendo? E aí se diz, poxa, teria todas as primitivas. Seriam seno mais constante. Mas pode pegar só a mais simples dela que vai funcionar. Tá legal? Ok. Então, como é que é a história? Ficou assim, né? A integral de x cosseno x é u du. Fica u vezes v menos a integral de v du. Vai ficar x vezes seno de x menos a integral de, tá vendo aqui, né, v vezes du. O du é só o dx. E aí essa integral agora é fácil de ser calculada. Tá bom? Agora ficou simples, né? Então qual foi a moral da história? Usando integração por partes, eu consigo derivar o x aqui, desde que eu consiga integrar o cosseno. Mas derivando o x, chega num negócio que é bem mais fácil do que o original. Tá bom? Poxa, vamos terminar esse exemplo então, para ver como é que fica. Olha lá, ó, né? A primitiva do seno tinha menos o seno aqui, né? Aqui tinha menos o seno. A primitiva disso aqui é menos o cosseno, né? Com esse menos da mais. Okay? Então ficou lá, essa é a primitiva. E exatamente como no outro caso, se eu derivar essa expressão, eu vou ter x cosseno x. Essa daqui é uma coisa fácil, dá para vocês fazerem sem problema, não tem dificuldade nenhuma não. Né? Okay? Agora, qual é a brincadeira? A brincadeira é, numa situação como essa, saber escolher direitinho o U e o V. Se você não souber escolher direitinho, pode ser que não consiga resolver as coisas. Em geral, uma regra boa é o seguinte, se eu tiver potências, o bom é escolher o U como potências de x, né? Isso aqui é x elevado a 1. Se fosse x elevado a 2, eu escolheria esse por quê? Porque eu vou derivar do U. E derivando o U, esse aqui simplifica, né? Se fosse x ao quadrado, passaria 2x aqui. Simples. Mas se fosse x ao cubo, 3x2 está diminuindo. Então essa é uma técnica boa. Aí ele ilustra aqui o seguinte,
Se você fizer uma escolha errada, dá errado. Não estou brincando, mas não existe escolha errada, né? Existe uma escolha que não ajuda, né? Por exemplo, se dá nessa integral aqui, olha, eu vou chamar o x dx de dv. Vou chamar esse daqui assim. Então, né, x vezes dx, ops, peraí, o que está acontecendo aqui? Isso aqui eu acho que vamos olhar aqui embaixo que fica mais fácil. Eu vou chamar de u igual ao cosseno, né? Quem é o du? Menos o seno. O dv é x dx. Então, quem é o v é uma primitiva. Está vendo que aqui eu tenho que integrar o x? Né? Então, isso daqui vai ficar u vezes v, né? U vezes v, menos a integral de v vezes du. Du está aqui. Aí, com essa escolha, o que aconteceu? A integral que era x cosseno passou a ser x ao quadrado cosseno mais x ao quadrado sobre 2 vezes seno. Essa integral ainda é pior do que a anterior. Então, não está errado a fórmula, mas não é uma boa escolha, por assim dizer. Então, é sempre importante isso, né? Fazer escolhas apropriadas. E, eventualmente, vocês vão imaginar que uma escolha apropriada e não é. Volta e tenta outra escolha, né? O problema da integral é que ela está muito relacionada com tentativa e erro, né? Depende de muita experiência. Você não sabe, olhando para a integral assim, como é que calcula, né? E para a derivada funciona. Você olha para a derivada e fala, eu sei as regras de derivação, tá, sai derivando tudo. A integral é um pouquinho mais elaborada e depende de muita experiência. Então, se era importante fazer exercícios de derivação, ainda é mais importante fazer exercícios de integração. Com o tempo fica muito tranquilo, mas se faltar exercício, cada integral pode ser muito difícil de ser calculada, né? Ok. Agora a gente vai ilustrar aqui uma técnica, que é uma técnica, é um truque sujo, né? É um truque sujo que funciona aqui em outras situações também, né? Você olha para cá e não tem muito o que escolher, né? Tem o u e parece que não tem o produto de duas funções, né? Mas você imagina que uma das funções é 1 vezes dx. Então eu tenho ln de x e 1 vezes dx, né? Ok, integrar o ln não é fácil, mas derivar o ln é fácil. Então eu vou chamar de u como sendo ln. E de du é 1 sobre x dx, né? O dv, tá vendo? É 1 vezes dx. 1 vezes dx. Então, quem é o v? X. Tá bom? Aqui, de novo, tinha que ter uma constante, mas a gente pode desconsiderar essa constante. Tá bom? Então, essa aqui é a ideia. Então, vamos aplicar agora, né? Olha só. Aqui ficou u vezes dv, né? O dv ou dx. U vezes dv. É u vezes v, né? Menos a integral de v é x, né? E o du é 1 sobre x dx. Aqui cancela, fica x ln de x menos x. Uau, essa é a primitiva do ln de x. Uau, que legal, né? Vamos derivar para ver se está certo? Vamos derivar essa brincadeira daqui. Eu vou escrever essa derivada tentando mostrar para vocês aí que ela é bem simples, né? Então, olha só, eu vou derivar o x, ln de x, menos x. Então, aqui é a derivada de um produto. Fica a derivada do x, que é 1 vezes o ln, né? Fica a derivada de 1 vezes o ln, a derivada dessa vezes essa, mais a derivada do ln. A derivada do ln é 1 sobre x, vezes x, vezes x. Então, veio o produto, menos a derivada do x, que é 1. Menos a derivada do x, que é 1. Então, olha só, agora acho que deu para vocês verem aí
eu derivei essa expressão aqui, está aqui em vermelho. Ficou a derivada do x, que é 1 vezes o ln, mais a derivada do ln vezes o x. Né? E essa derivada aqui deu 1. Olha lá, ó. 1 sobre x vezes x dá 1. Menos 1, nada. 9 fora, nada. Né? Então, fiquei com ln. Então, essa função, de fato, é uma primitiva dessa daqui. Poxa, uma super técnica. Né? Então, agora a gente já sabe integrar o ln. Ó. Uau! Qual é a primitiva do ln? É x ln menos x. Pronto, está aí feito a integral dessa função. Poxa, é uma brincadeira interessante, né? Uma brincadeira boa. Vamos ver que tem alguns outros truques aqui muito interessantes também. Ok. Agora ele está dizendo, ó, por exemplo, eu tenho x ao quadrado seno de x. Né? Eu quero calcular uma primitiva para essa função. Poxa, você com alguma experiência, você diz, bom, eu vou integrar por partes, porque eu vou derivar o x ao quadrado, nesse caso, e vou integrar o seno. E é fácil. Né? Então, a escolha natural aqui é, de fato, essa. Ó, chamar de u igual a x ao quadrado e de dv igual a esse. Por quê? Porque eu vou derivar o u e vai simplificar. E vou integrar o v, que é fácil de integrar o seno. Então, o du fica 2x dx, e o v, que é a primitiva do seno, menos o cosseno. Tá bom? Ótimo. Então, ficou assim. Ó. Quem vai ser essa integral? U vezes v, x ao quadrado vezes o cosseno, né? Menos com menos. Aqui tem 2 menos, ficou mais. Né? Aqui ficou v vezes du, 2x dx. Opa, essa daqui é fácil, né? De fato, a gente já calculou essa integral aqui antes. Né? O x cosseno x a gente calculou antes. Ela está, onde é que ela está? Está aqui, olha, né? Ops, aqui. A integral do x cosseno x ficou essa expressão aqui. Lá eu estou multiplicando 2 vezes isso, mas é bem tranquilo, né? Okay? Então aqui, olha, aí, como eu já sei calcular isso, está aqui, ó, 2 vezes aquela integral que a gente tinha calculado. Ah, então está aí a primitiva, né? E agora vocês vão fazer uma brincadeira. Poxa, vamos checar. Nós não vamos fazer aqui, porque é um pouquinho longa essa derivação, mas onde é que vai acontecer as coisas, né? Na hora que a gente for derivar esse primeiro termo, vai ficar a derivada do x ao quadrado vezes o cosseno, e a gente vai ver que isso vai cancelar depois. Depois vai ficar a derivada do cosseno, que é o menos o seno, vezes x ao quadrado. Então, essa derivada vezes essa é que vai dar isso daqui. O restante vai tudo cancelar. Então, tá vendo que tem como dar certo, né? Tá indo bem aí. Tudo bem, gente? Tá tranquilo? Eu acho que é uma técnica interessante. E a observação que ele vai fazer aqui depois é o seguinte, olha, não precisava ser x ao quadrado. Se fosse x ao cubo, você teria que usar a integração por partes 3 vezes. Se fosse x elevado a 21, você teria que fazer a integração por partes 21 vezes. Né? Mas você tem uma fórmula de recorrência de qualquer jeito. Né? Quer dizer, você aplica integração por partes e sempre diminui 1 nesse expoente daqui. Então, por exemplo, você vai integrar x elevado a 21. Você supõe que saiba integrar até x elevado a 20. Aí faz a integração por partes, cai no x elevado a 20. Bom, essa aqui é a ideia, né? Mas você pode calcular a integral de x elevado a nf de x, né? Com qualquer potência aqui, né? Agora, você tem que saber integrar essa f várias vezes também, né? Você deriva um e integra o outro. Então, a f também não pode ser coisa muito complicada. Tem que ser exponencial, seno, cosseno, que você sabe integrar uma quantidade grande de vezes. Tá bom? Então, esse truque é um truque legal, você está usando 2 vezes aí. Então, a gente já tem dois
truques aqui, né? Um da gente saber calcular assim, x vezes alguma função. Pode ser x ao quadrado, tudo bem. A outra é quando a gente está numa situação como essa e supõe que eu tenho um 1 aqui. Suponha que eu tenho um 1 aqui. Aí também funciona direitinho, dependendo do caso, né? Então vamos ilustrar mais essa daqui. Ó. Essa daqui parece uma integral assim, das mais cabeludas, né? Seno do ln de x dx. E, de novo, você não tem, você olhando, não parece que tem aqui um produto, né? Poxa, seno do ln de x não é um produto de duas funções. Então, eu não posso chamar u e dv aqui. Mas eu vou imaginar, como eu fiz lá da outra vez, né? Que tem um 1 multiplicando aqui, né? E o dv é 1 vezes dx. Por quê? Porque aí o v vai ser o próprio x, né? Quando eu derivar, tá assim. E aqui eu vou chamar de u o seno do ln de x, né? Eu não tenho a menor ideia de como integrar isso, mas eu sei como derivar. Vai ficar cosseno do ln de x vezes 1 sobre x, vezes a derivada da interna, vezes isso daqui. Aí vamos colocar lá. Okay. Então aqui é a integral de u vezes dv, né? É u vezes v, o v é o x, né? Fica u vezes v, menos a integral de v vezes du. O x cancela, fica a integral do cosseno do ln de x. Aí você diz, poxa, eu estou enxugando o gelo nessa brincadeira, porque eu saí de uma integral difícil e cheguei em outra tão difícil quanto. Você pensa, pô, não vai ser por aí, né? Mas, poxa, olha só, se eu passei do seno para o cosseno, se eu sair do cosseno, pode ser que eu volte ao seno. Vamos fazer essa conta. Quem sabe dê certo? Vamos continuar aqui então, né? Então, nem sempre, se você sair de uma difícil para outra difícil, nem sempre está errado. Pode ser que esteja, né? A gente viu um caso anterior lá, que a gente saiu de x cosseno e chegou em x ao quadrado cosseno. Era mais difícil, mas a gente já sabia que não tinha esperança, né? Aqui, a esperança ainda tem, olha só. Vamos continuar fazendo integração por partes aqui, ó. Então, de novo, eu vou chamar de u igual a cosseno do ln. E chamar de dv igual ao dx, né? O dv é 1 vezes dx. Então, eu faço essa daqui. E o du agora, a derivada do cosseno, é menos o seno. Essa questão de menos aí é super importante, né? Seno do ln de x sobre x. Opa! Então, como é que vai ficar essa integral? Vai ficar, né, u vezes v. O v aqui é o x, né? E o u é o cosseno. Mas, não. A gente voltou à mesma integral original. Aí, de duas, uma, né? Se a gente vai substituir isso tudo aqui. Se de cá aparecer a integral do seno do ln e daqui a integral do seno do ln, uma coisa cancela com a outra e o que sobrou tem que ser zero, se você fez as contas certas. Mas pode acontecer de aparecer a integral do seno do ln aqui multiplicado por uma coisa diferente de 1. E é o que vai acontecer, olha só que legal. Esse é um truque sujo aí, né? Você substitui lá, veja o que está substituindo, né? A gente calculou essa daqui. Calculou essa daqui separado. Tem um sinal de menos aqui. Então vai ficar menos isso, menos isso. Olha só. Menos isso, menos isso. Então vamos lá. Vai ficar menos isso, menos isso. Olha que fantástico. Por que fantástico? Porque agora, se eu passar essa para o lado de cá, ela não cancela. Fica duas vezes ela. Olha aqui. Essa é terrível. Essa daqui é de lascar o cano. Enfim, não passou para o lado de cá. E ficou duas vezes ela, é o que sobrou. Duas vezes ela é o que sobrou. Então, eu passo 2 dividindo. Qual é essa integral? Meio dessa brincadeira toda
a menos da constante de integração. Uau! Olha a ideia genial que apareceu. Então tem algumas técnicas aí de fato interessantes, né? Essa integração por partes, ela é interessante, muito, ela resolve muitos casos, né? Okay. Agora ele está dizendo aqui o seguinte, ó, né? Você pode usar essa técnica se for a exponencial desse tipo, ou seno ou cosseno com exponencial. Aqui você vai ter que chamar separadamente. Aqui está bem claro quem é uma função e outra, né? Aqui tem um produto de fato. Aqui você vai chamar de U como sendo isso e o dv como sendo isso. Faz o integral uma vez, cai numa integral como essa daqui. Repete de novo, volta para o integral como essa. E aí vai dar certo, né? Você tenha fé, vai dar certo. Mas é uma ideia boa. Você tem que calcular a integral por partes 2 vezes. E, eventualmente, você volta na integral original. Se essa integral original tiver multiplicado por um fator diferente de 1, né, nesse caso aqui foi o fator menos 1, pronto, deu tudo certo. Passa para o outro lado, faz a continha, divide, está tudo bem, né? Tá bom? Ok. Outro exemplo. Você pode misturar duas coisas. A técnica de substituição de variável com a técnica de integração por partes. Uma coisa não impede a outra, né? Ok? E eventualmente seja necessário você dar vários passos para, né, várias integrais para chegar até o final lá. Então ele está ilustrando aqui esse caso. Ó. O caso em que você tem essa integral e elevada a raiz de x. Uau! E elevada a raiz de x, uma função cuja derivada é essa. É difícil porque a regra da cadeia aqui é complicada, né? Você tem que achar a função que derivou, deu essa daqui, e aparentemente é um negócio complicado. Então eu vou fazer primeiro uma substituição de variável. Y igual a raiz de x. Está até sugerido aqui, né? Raiz, porque vai ficar o e elevado a y. É melhor. Mas vamos ver quem é o dy. Aqui tem um errinho de impressão. Se eu derivar aqui, olha, quem é o dy? É meio de, né, 1 sobre a raiz de x vezes o dx. 1 sobre a raiz de x é 1 sobre y, né, porque o y é a raiz de x. Então aqui, olha, é 2 vezes raiz de x aqui. E a raiz de x é que é o y. É o y. Então, se eu colocar aqui, vai ficar e elevado a y vezes dx. O dx é 2y dy. Uau! Então, eu usei mudança de variável e caí nessa integral. Agora, essa integral é aquela que a gente resolveu no início do texto, por partes. A gente integra o elevado a y e deriva o y. Oh, pronto, aí sai direitinho. Poxa, olha só que legal, né? Então a gente tem ferramenta aí para calcular integrais bem difíceis, né? A mesma técnica funciona aqui, ó. Se eu fizer essa substituição de variável aqui, eu vou cair na integral de y seno de y, que é o que a gente acabou de fazer. Ou então, y vezes cosseno de y, que é o que a gente acabou de fazer também. Tá legal? Então tá lá direitinho a brincadeira. Essa daqui é assim. Agora, deixa eu repetir, nunca é demais. Precisa de exercício, gente, né? Eu falando fica muito fácil, fica muito, né? Mas a hora que vocês pegarem o lápis e forem calcular, se não tiver muito seguro do que precisa fazer, vocês vão ver que fica muito difícil. Então, exercitar, exercitar e exercitar. Aquela história dos campeões olímpicos, né? O que você deve fazer? Treinar, treinar e treinar. Assim é que tem que ser feita aí a brincadeira. Bom, vamos agora falar da integral definida. Da integral definida.
Eu falei logo no início da aula, talvez valesse a pena a gente voltar lá, só bem rapidamente. Ainda tem um pouquinho para trás. Está aqui, ó, né? A gente integrou isso daqui, pode ser a integral indefinida, que é o que a gente tinha antes, e se for a integral definida, é muito fácil. Eu vou calcular a integral de A até B disso daqui. Aí eu pego a primitiva, que é ela própria, integro né, faço esse intervalo. E as outras também, de A até B, de A até B. A fórmula é aquela que ele colocou lá. Vamos lá, voltar lá para aquela fórmula ovo. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Opa, está aqui. Né? Qual é a integral definida? A integral definida é isso, a integral de A até B é U vezes V, né, de A até B, menos a integral de A até B de U vezes dV, ou enfim, o que for necessário aqui. Então, por exemplo, a gente já tinha calculado a integral de x elevado a x. Aliás, vamos repetir essa integral, né, que a gente já tinha visto lá. A gente viu, né, faz o U vezes V, né? O U aqui é o X, porque vai derivar. Né? E o V é o E elevado a X que eu vou integrar. Então fica U vezes V, aqui eu já integrei, né, o E elevado a X, de 1 até 0, de 0 até 1, menos a integral aqui, o DU é o DX. E esse daqui é o V, que é a integral do E elevado a X. Fica a integral de 0 até 1. Então, olha só, vai ficar isso aqui no ponto 1, que é o E, menos isso daqui no ponto 0, que é o 0. Tudo isso menos a primitiva, é essa integral daqui, né, avaliada de 0 até 1. Vai ficar, então, o E elevado a 1 menos o E elevado a 0, que é 1. Né? Ok, faz a conta no final, dá 1. O E cancela com o E, dá essa integral dá 1. Então, serve também para calcular integrais definidas. Tá bom? Então, essa parte aí é tranquila. Né? Okay. Aqui tem a tarefa. Nós não vamos resolver essa tarefa, não. Essa tarefa eu vou deixar para vocês. É aquela fórmula de recorrência. Né? A gente quer calcular potências do cosseno. Né? Então, a gente escreve assim, olha, o U como sendo cosseno elevado a n menos 1. Porque eu vou derivar esse daqui. E esse daqui eu vou integrar. Então, puxa, eu faço substituição, né? E fica aqui, ó, cosseno elevado a n, fica U vezes V, porque eu peguei aqui o V é o seno, né? Menos a integral de V vezes du. Quando eu derivar, fica n menos 1, saiu aqui para fora, n menos 2, seno ao quadrado. Aí você usa essa expressão para o seno ao quadrado voltar a ser cosseno. E você vai cair numa expressão que é exatamente igual a essa. Faz aquela brincadeira, passa do lado de lá, do lado de cá, dá tudo certo aqui. Tá bom? A gente não vai entrar nos detalhes, porque eu quero mostrar uma outra situação onde aparece a integração por partes de um jeito bem interessante. No cálculo de volumes. Então, deixa eu fechar essa apresentação. E vou agora pegar uma outra apresentação, que é sobre a fórmula de volumes de rotação. Ok? Está fazendo aqui está convertendo a taia. Né? Vamos falar, é um outro assunto, mas é uma das aplicações da integral muito interessantes. Você calcula não só áreas, mas dependendo da situação, você calcula volume também. Tá bom? E isso é um ponto super importante. Né? Não todos os volumes, mas aqueles que são volumes de rotação. Né? Rotação que a gente pensa é o seguinte, por exemplo, imagine que eu tenho aqui essa figurinha, esse aqui é o gráfico do seno. E eu gire esse gráfico em torno do eixo X. Aí vocês vão ver, vai ser uma coisa parecida com aquela bola de futebol americano, né? Uma bola que tem as pontas, né, ficando duas pontas aqui assim, né? Esse volume dá para calcular.
para calcular direitinho. É um volume bem interessante que aparece daí, né? Outra situação é você girar isso daqui não em torno do eixo Y, perdão, não em torno do eixo X, mas em torno do eixo Y. Eu vou girar isso daqui para lá, tá vendo? Então aqui a ilustração da figurinha, né? Eu peguei aquela situação e estou girando assim. Poxa, olha só o que eu estou obtendo, né? No final vai ser esse daqui, o sólido, né? Vai ser sei lá que sólido é esse, tem um buraco ali no meio, né? Enfim. Então, é uma coisa que a gente calcula volumes disso daqui. Essa aqui é a ideia, né? Essa técnica que a gente vai estudar é conhecida como cálculo por cascas cilíndricas. E eu vou explicar por que a gente vai fazer isso aqui em cascas cilíndricas, né? Então, a ideia é usar a função seno, tá aqui em cima, ó, né, no intervalo 0π. No intervalo 0π. Eu tenho essa área, que é a área A, e vou girar essa área em torno desse eixo. Em torno desse eixo. Como é que eu calculo esse volume? Olha só como as coisas são bem razoáveis se a gente entendeu bem como é que as integrais inicialmente funcionam. Olha só, eu vou pegar o intervalo 0π e dividir em um montão de números pequenos, tá bom? Dividir isso daqui, né? Cada uma distância de um para o outro é aquele ΔX que a gente calculou, né? O x menos 1 é o que a gente está chamando de ΔX. E para facilitar, eu vou dividir tudo em intervalos iguais, em n pedacinhos iguais, tá bom? Então, como é que eu vou fazer? O ΔX é o π menos A, π menos 0 sobre n. Né? O π menos A aqui, o intervalo é o 0π. Né? Então ficou, eu divido assim e eu faço múltiplos dessas coisas aqui. Né? Esse é o xk, que é aquele que vai aparecer aqui nessas divisões. Tá? Ok. Aí eu sei calcular uma aproximação para a área. O que é base vezes altura aqui, né? A base, que é essa diferença, é o ΔX. Vamos ver onde é que está. A base aqui é o ΔX. E essa altura daqui é o F correspondente. Tá legal? Como é que o que eu tenho? Se eu girar esse retângulo, está ilustrado de cá. Tá vendo? Eu vou obter um anel que é um anel cilíndrico, né? Tá vendo? Esse pedacinho que está girado aqui é o que está ilustrado aqui. Eu tenho esse anel. E eu sei calcular o volume desse anel. O volume desse anel é fácil. Eu calculo o volume do cilindro de raio maior e subtraio do cilindro de raio menor. Tá bom? O de raio maior está aqui, o de raio menor está aqui. Um cilindro menos o outro. Ok. Como é que eu faço a área de um cilindro aqui, né? A área do cilindro é o seguinte, é o raio, a área da base aqui, olha, né? A base está aqui, ó, π vezes x ao quadrado, π vezes r ao quadrado. O r está aqui, ó, o r está aqui, que é o do lado de fora que está aqui. Então esse daqui é o volume do cilindro de fora, menos o volume do cilindro de dentro. Esse me dá o volume do anel, que é o que está ilustrado aqui, um pedacinho, né? Só um pedacinho dele, né? De fato, ele todo está ilustrado do lado de cá, ó. Mas essa outra figurinha é difícil ver, porque o sólido às vezes está em cima, às vezes está embaixo do anel. Mas dá para ver aqui a tentativa de ilustrar o anel aí, eu acho que dá para perceber. Por aqui fica mais fácil. A gente olha o anel inteiro aí que está acontecendo. E esse volume é isso daqui, ó. Então fica π vezes o raio ao quadrado, menos π um raio menor ao quadrado, né? É base vezes a altura. A altura é sempre a mesma, né? É o F lá no ponto. A altura é sempre a mesma.
Aí a gente usa aquele truque sujo de novo. Deixa eu escrever aqui, lembrar a vocês como é que funciona. Opa, só um minutinho. Como é que funciona a regrinha que tem aqui. A regrinha é o seguinte: se a gente tiver a ao quadrado menos b ao quadrado, isso vai ser igual, daqui a pouquinho vocês vão estar olhando ali. É o a menos b que multiplica o a mais b. A mais b. Acho que agora vocês estão vendo aqui, né? Essa chamado produto notável, né? Bem conhecido. A2 menos B2 é A menos B que multiplica A mais B. Tá bom? A mais B. Aí aqui, olha, tá vendo? Eu coloco o F desse ponto em evidência, coloco o F e o π, e fico com xk ao quadrado menos xk menos 1 ao quadrado, que está aparecendo aqui, ó. Xk menos xk menos 1, xk mais 1. É essa fórmula que está aqui. Tá bom? Ora, o xk menos o xk menos 1 é o ΔX. Está colocado de cá. E aqui eu vou usar um truque terrível também. Eu vou dizer o seguinte: eu vou multiplicar por 2 e dividir por 2. Por quê? Quando eu faço um mais o outro por 2, é exatamente a metade que está aqui. Ó, né? 1 mais o outro sobre 2 me dá essa metade que está aqui. Então eu posso supor que eu escolhi esse ponto como sendo o ponto para calcular a f, Então a expressão que está aqui, olha, vamos voltar, seguir adiante, a expressão que vai estar lá vai ser essa daqui, ó, 2π, olha lá, ó, esse daqui é aquela média que está lá no meio, né? A média que está lá no meio. E o f que está lá, o f é a altura do cilindro, e esse daqui é aquela diferença dos raios. Esse é o volume do anel. Uau, vamos colocar aqui, opa, esse volume aqui é importante, ó, né? Esse daqui é o volume do anel. Então vamos voltar um pouquinho e ver o que a gente fez até agora. A gente quer calcular o volume desse sólido de revolução aqui. Sólido de revolução. O que a gente faz? Divide um intervalo, toma uma partição do intervalo e considera esses cilindros aqui. Essas são as cascas cilíndricas. Esse pedacinho que está aqui. Calcula o volume desse pedacinho. Qual vai ser uma aproximação para o volume total do sólido? Vai ser a soma de todos esses cilindros, esses anéis cilíndricos que a gente tem aqui. Então a gente já calculou o volume de um cilindro. Como é que é a aproximação para o que a gente está querendo? Está aqui. A aproximação para o que a gente está querendo é a soma de todos eles. E aí tem uma surpresa super agradável e bonita aí, né? Do lado de cá eu tenho volumes de cilindros, né? Mas se eu chamar de g de x como sendo tudo isso, no fundo, isso aqui é uma área abaixo do gráfico dessa função. Por quê? Porque deu uma soma de Riemann dessa função. Olha que legal, né? Aqui eu tenho somas de volumes, Se eu pensar que essa função 2πx f de x é uma nova função, o que eu obtive foi uma soma de Riemann dessa função g pequena. Uau, e aí basta integrar essa função para tudo dar certo. Caramba, olha que legal, né? Então eu estou calculando o volume, né? O volume total vai ser esse limite, que é essa integral. Essa aqui é a integral que a gente precisa fazer. E essa é uma fórmula bem conhecida, né? O volume daquele sólido é a integral de 0 a π, né? Que dessa função que está aqui, ó, 2πx seno de x. Tá bom? Então, voltando, como é que a gente calcula o volume daquele sólido que apareceu lá? O volume daquele... somando todos esses anéis cilíndricos, né? Passa o limite, quando isso daí tende a zero, né? Passa o limite
quando tende a zero, vai ser o volume desse cilindro, desse sólido aqui. Poxa, bem interessante, né? Mas então, como é que ficou? Ficou esse daqui, olha, 2π vezes isso. E aí, como é que a gente calcula isso daqui? Não. Essa integral agora a gente já sabe como calcular, né? Olha só, x seno de x. Como é que a gente calcula? Não, integração por partes. Olha que legal. Poxa, então a gente sabe, né? Agora a gente já misturou muitas coisas, né? Tem a técnica de integração por partes, com a qual a gente calcula 1000 coisas, e agora a gente calcula volume usando a técnica de integração por partes para calcular o valor exato do volume. Então aqui eu pego uma primitiva, essa primitiva a gente já tinha até achado antes, né? A gente tinha feito lá. E aí como é que vai ser o volume que a gente está querendo? O volume que a gente está querendo vai ser a integral definida, né? Vai ser essa integral aqui de 0 a π. Calcula, faz o cálculo e tal. Caramba! Aqui em volume é 2π ao quadrado. Puxa vida, tá muito legal, né? E aparecer essa né, integral x seno de x, e a gente saber que pode resolver isso aqui por integração por partes, é super bacana, né? Tá legal? Ok. Aí ele diz, olha, não tem nada de particular naquela função seno. Pode ser qualquer outra função, desde que seja lá positiva, tem que ser, na hora que girar, tem que dar um sólido, né? E aí, como é que a gente calcula o volume do sólido? Tá aqui, ó, 2x f de x. Vai aparecer um x aqui. Se eu souber calcular a integral da f, eu sei calcular isso aqui, porque eu chamo o x aqui de u, derivo o x, fica o du, né? Se eu souber integrar f, está pronta a integral. Poxa, muito legal, né? Aí tem aqui uma tarefa que é uma coisa interessante para vocês fazerem. As integrais dessa tarefa são muito simples, mas ela ilustra o fato de que, além dos sólidos de rotação, você também pode calcular, né, diferença entre esses sólidos. Exatamente como você calculava área entre dois gráficos, agora você pode calcular o volume entre dois sólidos, né? Okay? Então ele considera aqui, olha, essa função f de x, e f de x igual a x, e g de x igual a x ao quadrado. Aqui o gráfico. A f está por cima e a g está por baixo. Elas se interpretam aqui no ponto x igual a 1. Né? Okay? E a pergunta é, eu quero girar esse sólido em torno do eixo y. Aqui, olha, um pedacinho do sólido que vai acontecer aí, tá vendo? Se girar todo, tem esse daqui. Aqui é mais difícil ver porque tem um problema de transparência aqui, a gente fica um pouco perdido, né? Mas é como se da área do volume que daqui dentro do paraboloide, né, você tirasse o volume do cone. Tá bom? Essas integrais não são difíceis de serem feitas, dá para vocês fazerem sim, né? Essa aqui é a ideia. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou calcular o volume do sólido de revolução gerado por essa daqui. Então, vai ser tudo aqui embaixo. Né? Okay? Vai ficar como se fosse um cilindro menos o volume de um cone, menos isso. É o que está aqui embaixo. Depois eu vou calcular o volume do que está embaixo do x ao quadrado. Né? Okay? É como se eu tivesse também um cilindro e tirasse o volume de uma bacia. Tirasse lá o volume que está dentro do paraboloide. Aí, se eu fizer a diferença de um volume menos o outro, eu tenho o volume que está entre eles. Uau, tá direitinho, né? Tá bom? Eu vou deixar para vocês fazerem essas contas não são difíceis, e nesse caso não precisa nem de integração por partes, as funções são tão fáceis que é tudo polinômio, né? Vai ficar fácil de ser feito.
tá bom? Tá ótimo. A gente terminou em cima da hora aí a aula, né? Então, qual foi o resumo? A gente viu a técnica de integração por partes, que era integra uma e deriva a outra, né? E depois usou essa técnica para calcular volume de sólido de revolução. Nós calculamos o sólido em torno do eixo Y, é um resultado. O outro texto, vocês vão fazer isso também, você pode calcular em torno do eixo X. E aí você tem uma porção de coisas bem bonitas aí para calcular, né? São aplicações bem interessantes da integral, tá bom? Se ainda tiver alguma pergunta, a gente tem um tempinho, não tem problema nenhum. Se não, a gente deixa para vocês fazerem exercício. E eu lembro que amanhã tem a aula de monitoria da Nicole, né? Tem lá para vocês tirarem dúvidas, fazerem perguntas, tá tudo direitinho lá. Tudo bom? Então tá certo, parece que ninguém quer fazer perguntas. A Bárbara está digitando alguma coisa, deixa eu ver o que ela está dizendo aqui. Ok, Bárbara. Tchau, e obrigado a você também por ter assistido. Aliás, obrigado a todos vocês, né? Tá bom? Um abração e até a próxima vez.